Quem é Lilith? Qual é a identidade de Lilith? O que quer dizer esse espectro de consciência de Lilith? Você tem certeza que você conhece tudo a respeito dela? Vem com a gente que nesse vídeo a gente vai continuar nessa exploração desse tema a respeito da identidade de Lilith, percebendo Lilith e suas muitas e muitas versões. Então, recapitulando, lá no primeiro vídeo nós trouxemos reflexões responsáveis. Se você ainda não ouviu aquele áudio, não assistiu aquele vídeo a respeito do que nós realmente sabemos sobre Lilith, qual é a postura que a gente precisa ter quando começa a estudar Lilith, seria muito interessante. Vamos deixar o link aí na descrição para você. No segundo vídeo, a gente começou a explorar certas percepções a respeito de Lilith de acordo com as versões cabalísticas, escritas ali por volta da Idade Média, né? E consideramos também uma questão que é importante, né? De a gente ter o bom senso de não basear a nossa crença moderna dentro de perspectivas medievalistas e patriarcais da deusa. E nós falamos isso com um fundamento, com uma causa, né? Porque então a gente viu ali que a personificação moderna dessa Lilith mais mesopotâmica, ela tem muito a ver com as derivações ali da Ishtar, da Ashirá, e também uma mistura ali com a súcubus e com estes seres nocivos à espécie humana que vinham através do ar e dos ventos ruins. Porque a gente viu então que a taxa de natalidade ali, as pessoas viviam muito pouco e morriam por doença. Então, nesse bloco de instrução aqui desse vídeo, a gente vai trazer agora mais um aspecto da deusa, né? Que é esse aspecto mais hinduísta. E nós vamos introduzir então mais duas personas, tá? Então, nós estamos falando das lendas das deusas hindus, que também foram sopradas nas paisagens mesopotâmicas. Lembra que no vídeo anterior a gente falou que tem a ver, que tinha um link, que tinha uma conexão? Pois é, então, a conexão está aqui, né? Essas lendas chegaram também nas paisagens mesopotâmicas, porque os sumerianos e os drávidas, que eram a civilização tântrica que habitou ali o Vale do Indo, tá? Já tinham contato comercial naquele tempo. Então é bastante possível que a poderosa Kali, por exemplo, cuja iconografia tradicional a representa com presas douradas de vampiro, tivesse inspirado os contos sobre as súcubus noturnas, né? Essas mulheres que sugam a vitalidade, esses espíritos femininos que sugam a vitalidade dos homens, e íncubos, por sua vez, que sugam a vitalidade das mulheres, né? Seres devoradores de humanos, enquanto as doutrinas tântricas da mão esquerda tivessem inspirado as ideias sobre a sexualidade e licenciosidade amorosa dessas culturas mediterrâneas, e talvez tivessem sido muito mal interpretadas por isso, né? Porque os tempos estavam mudando, tá? Isso também é uma hipótese. O que a gente sabe sobre os drávidas é que eles não tinham templos, mas que tinham sim cultos domésticos. E quando nós acessamos determinadas escrituras que contam a respeito das deusas hindus, você vai muito ali para aquela paisagem do Vale do Indo também. Então, mesmo os registros, eles eles possuem um véu, assim como as escrituras cabalísticas possuem um véu, e nos vídeos anteriores a gente mencionou, né, que a gente precisa olhar, aprender a olhar as entrelinhas,
porque existem sim verdades no meio dessas histórias, que os fatos estão ocultos nas entrelinhas desses contos de terror, né? Então, a gente também vai ter dentro dessa paisagem hinduísta uma outra figura adicional e realmente central no mito de Lilith na Índia, que é uma outra deusa tântrica, Lalita Devi. E essa sim, ela tem muito a ver ali com os Drávidas, porque tem uma escritura muito específica a respeito de Lalita, em que ela se revela, né, através do avatar Hayagriva, ela vai se revelando ali para o sábio Agastya. E Agastya, então, ele estava muito aborrecido, porque houve um nível de emburrecimento muito grande, uma queda de consciência da população. As pessoas tinham se esquecido das suas conexões espirituais, então ele acaba recebendo esse conhecimento, esse tantra, ou seja, esse ensinamento, né, da própria Lalita Devi, depois de muito tempo sendo ali treinado por Hayagriva. Tá? Isso daqui é só uma palhinha desse mito. Mais para frente a gente traz ele de uma outra forma, um pouquinho mais completa. Mas lá no curso Desvendando Lilith, a gente tem então um quadro que fala só de Lalita Devi. Seria muito interessante para você que está interessada, que está interessado, que está começando agora a aprender um pouquinho mais sobre Lilith através desse curso. Nesse curso você já recebe muitos bônus e já de cara toda a trilogia do Legado de Lilith, que é essa nossa escola, né, do Psicopompo de Lilith, que a gente está trazendo esse conhecimento que é encomendado por Lilith. Então a gente tem essa trilogia, esses 3 livros, e a gente também tem os outros cursos, né? Mas quando você começa direto pelo curso Desvendando Lilith, se você é novo, é nova no território lilithiano, vai valer muito a pena para você fazer esse curso, porque aí você já recebe os e-books, os 3 e-books, o chamado de Lilith, Lilith, Rainha da Lua, e Lilith, o livro da transgressão, para entender melhor, fora as dicas de meditação, de conexão com a deusa que você recebe nesse curso também, tá bom? Então, retornando aqui, né, com relação a essa figura adicional central no mito de Lilith, que é Lalita Devi, é porque realmente tanto Kali quanto Lalita, elas não são reconhecidas como aspectos da consciência de Lilith aqui no Ocidente. Só que na Índia, os estudiosos hinduístas que tiveram contato e que estudaram paganismo ocidental, eles não veem separação no espectro de consciência dessas 2 Mahavidyas. Mahavidyas significa, né, são as grandes deusas, né, são 10 Mahavidyas, ou seja, um espectro, um pacotão de consciência, né? E Lilith é uma manifestação delas. Então, na Índia, Lilith é Lalita Devi e ela tem um culto só dela, que é conhecido como Shri Vidya, tá? É um tantra, uma cultura tântrica da mão direita. Então, através desses estudos ao longo de todos esses anos com Lilith, desde 2010 para cá, nós chegamos a uma compreensão de que quando nós nos relacionamos com Lilith, e quando a gente fala de relacionamento com Lilith, a gente está querendo dizer no sentido de uma relação vertical e espiritual direta de transmissão de conhecimentos da consciência deusa para a persona humana e uma troca da persona humana, né, desse avatar humano que você é hoje, esse avatarzinho, né, que nasceu como João, Maria, Ricardo, Clara e por aí vai, né, Simone e por aí vai. Então, seu nome humano, sua versão humana para a consciência deusa, entende? Então, é uma troca de conhecimento. Então, quando a gente está falando, né, que
nesses estudos, né, a gente começa a chegar a uma compreensão de que quando a gente se relaciona com Lilith nesse sentido, dessa relação vertical espiritual direta de transmissão, de troca de conhecimento, nós acabamos por descobrir a existência de um espectro de consciência. Então, desde o começo, nós estamos introduzindo essa ideia, esse conceito de espectro de consciência. Ali no chamado de Lilith a gente explica direitinho sobre isso, né? Que é uma ideia mais abrangente acerca da identidade de Lilith, principalmente porque é fato as aparições de uma gama imensa de seres que respondem por esse nome. Tem pessoas que vão ver uma Lilith demonesa, tem pessoas que vão ver uma Lilith draconiana, né, que tem muito a ver com essa versão mais demonesa, mas a demonesa ela pode adotar outras formas que não sejam, que sejam diferentes de uma versão Draco, né? Tem gente que vai ver uma luz com asas, tem gente que vai ver uma versão de anjo, tem gente que vai ver uma mulher do deserto, tem gente que vai ver então uma mulher ruiva, né? Tem gente que vai ver uma mulher morena, tem gente que vai ver uma mulher com véu, com lenço no deserto, né? E por aí vai, tá? Então, são muitas as versões e é uma gama imensa de seres que vão responder por esse nome, porque Lilith, como a gente já viu, é um código, não era um nome próprio, era uma palavra. Então, com o tempo, com as modificações da mentalidade humana e essas ideias, dessas histórias, essas lendas passando de geração em geração, você vai criando aí um pacote de consciência, tá? E dentro desse pacote de consciência, você vai ter seres que realmente são habitantes com alma, né? E você vai ter seres que são seres sem alma, são tulpas, ou seja, criações das formas pensamentos dos humanos, tá? Então, nós podemos afirmar nesse sentido que este espectro, emprestando aí então um conceito que é importado da física integrada, ele funciona como uma faixa maior, né, que envolve pequenas e variadas faixas de frequências vibracionais e cada uma ajustada de acordo com as intenções, de acordo com os padrões de pensamento, emoção, sentimento dos habitantes desse próprio espectro, como se fosse um condomínio habitacional, tá bom? A gente vai deixar um link aqui na descrição, que ele é bem curtinho, ele é do nosso outro canal, do meu canal pessoal Devalaio, lá do Culto da Psique de Lilith, para que você possa compreender melhor um pouquinho mais a respeito disso que a gente está falando. Fora isso, a gente te convida para visitar o nosso site Legado de Lilith, cujo link está aqui na descrição. Você pode encontrar diversas ferramentas de conexão, desde ferramentas gratuitas, ferramentas bonificadas da nossa loja, com o curso básico que a gente já comentou, Desvendando Lilith, né, reprogramações mentais, os nossos livros, mantras e também uma prestação de serviço que a gente faz para o público, desde bioquineses com Lilith, uma bioquinesis personalizada para você. Então a gente vai ter uma conversa antes de realizar, realmente traçar o seu perfil, traçar o seu programa de necessidades para que se possa mensurar aquilo que vai funcionar para você dentro dessa bio, né? Temos também a leitura de cartas com Lilith, a consultoria avulsa para quem está chegando agora, para quem é novo. E também temos a mentoria para pessoas que estão em processos de conexão aí mais avançada ou querem desenvolver uma conexão mais avançada com Lilith, mas a mentoria é indicada para quem já conhece Lilith. Bom, todas essas informações, esses links estão aí abaixo na descrição do vídeo, queiram por gentileza acessar aí a descrição, é só clicar nos 3 pontinhos que vai abrir toda a descrição com esses links para você. E agradecemos por ter ficado conosco até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos então continuar com o nosso raciocínio a respeito de Lilith.